Em fundo preto, pequenas pirâmides azuis surgem na tela e passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Em fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo da UAB. Animação. Metrópole em tom cinza. Árvores vermelhas. Desenho de pessoas. Uma seta vermelha sobe circulando uma antena e se desfaz no topo. Televisão. Univesp TV. Setas em direção ao cérebro. 3 estudantes. Pedagogia Unesp. Animação colorida. Marechal Deodoro. Homem com cabelo e barba grisalhos. Montado a cavalo com espada na mão. Brasileiros, agora vai. Alfabetizar ou alfabetizar? Rodrigo Arijon, narrador. Homem branco, cabelos pretos. Traja camiseta azul de manga comprida. Esse grito pela proclamação da alfabetização não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Um Brasil alfabetizado era um dos ideais do Partido Republicano. Animação colorida. Benjamin Constant. Homem com cabelo e barba pretos com varinha na mão. Em sala de aula, estudantes seguram miniaturas de bandeiras do Brasil. A instrução primária livre, gratuita e leiga será dada no Distrito Federal em escolas públicas. Animação colorida. Caetano de Campos. Homem com cabelos cacheados e bigode pretos. Sem preparo intelectual, nenhum povo está apto para as conquistas do progresso. Senta em cima de um foguete. Põe fogo no pavio. Decola. Animação colorida. Rui Barbosa. Homem com cabelo e bigode grisalhos. Usa bengala. Atrás dele, uma sombra laranja com letras pretas. Ignorância. Eis o formidável inimigo, o inimigo que se abriga nas entranhas do país. Para o vencer, releva instaurarmos o serviço da defesa nacional contra a ignorância. Rodrigo. Em 1890, entre os 14 milhões de habitantes do Brasil, só 2 milhões sabiam ler e escrever, 14% da população. Os outros 12 milhões eram analfabetos. Isso foi o que apurou na época a Oficina da Estatística, o precursor do IBGE. Éramos, então, a recém-nascida República dos Estados Unidos do Brasil. Era preciso alfabetizar. Marechal Deodoro. Alfabetizar ou alfabetizar? Rodrigo. No Império, essa tarefa pertencia às províncias. Na República, permaneceu com os estados. Em 1892, o estado de São Paulo promoveu uma reforma no ensino público, que serviu de modelo para o resto do país. Da prosperidade dos cafezais e das ideias dos intelectuais paulistas, nasceu o grupo escolar. Animação colorida. Entre cafezais, construção com placa em letras pretas. Grupo escolar. Bom dia, café. O café que a gente toma e que tem o doce aroma dessa terra primaveril. O grupo escolar. Esses grandes mentores da primeira fase. Maria Luísa Marcílio. Professora da USP, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Mulher branca de meia idade, cabelos pretos curtos na altura dos ombros, traja blusa e blazer branco. Da Revolução do Ensino Paulista, foram buscar modelos fora do Brasil, porque aqui não tinha nada. Então, encontraram nos Estados Unidos a Graded Schools, que eram uma espécie de grupo escolar, e, sobretudo, na França, e depois Portugal também transplantou para seu país, as chamadas escolas centrais. Essas escolas centrais eram exatamente isso, a reunião de escolas isoladas, que também havia nesses países, anteriormente às escolas centrais, e essas escolas se juntaram num prédio só, especialmente feito para a escola, e nela foi instalado um novo sistema de ensino que deu origem a toda a escola do mundo ocidental. Rodrigo. A ex-professora primária Maria Luísa Marcílio conversou com a equipe da Univesp TV na biblioteca da Escola Estadual Rodrigues Alves. Maria Luísa tornou-se, depois, pesquisadora e docente da Universidade de São Paulo. Ainda hoje, ela estuda a alfabetização na República. A Escola Estadual Rodrigues Alves chamava-se, quando foi construída em 1919, Grupo Escolar da Avenida Paulista. O arquiteto que a projetou foi Ramos de Azevedo, responsável por muitos edifícios importantes da cidade. A alfabetização na Primeira República. Maria Luísa. A ideia é introduzir um método que eles chamavam de intuitivo.
não é? Que é um método buscado em Pestalozzi, em Froebel, em outros grandes pensadores que revolucionaram o pensamento e a metodologia pedagógica das escolas. E o que eles queriam é que a criança aprendesse a noção das coisas, que eles chamavam noção das coisas. O Rui Barbosa traduz, por exemplo, a cartilha do Dawkins, que ensina o que é o método intuitivo, o que é a lição de coisas, e aí espalha esse livro, esse manual pelo Brasil, né? E os professores começam a se inteirar de que há uma forma diferente, nova, melhor, para se alfabetizar e ensinar as crianças. Esta foto da Maria Luísa. Foto em branco e preto. Meninas sentadas em banco com vestidos brancos e braços cruzados. No meio, professora Maria Luísa com vestido branco e casaco preto, sentada com os braços cruzados. Como professora da 2ª série em um grupo escolar, está no livro que ela escreveu, História da Escola em São Paulo e no Rodrigo Brasil. sobe escadaria de entrada da Escola Estadual Romão Puigari. Em 1898, o arquiteto Ramos de Azevedo construiu este outro prédio, especialmente para abrigar o grupo escolar do Brás. Crianças em sala de aula levantam cartazes com letras do alfabeto. Rodrigo. Os alunos da professora Márcia Lima aprendem a ler e a escrever pelo método construtivista. Em 1956, a professora Maria Luísa usava o método intuitivo e fonético de alfabetização. Maria Luísa. O método era o chamado método que nós chamamos hoje de fonético, não é? Então, iniciava alguns professores com o alfabeto, depois passava para a silabação, depois para as palavras. A senhora acha esse seu método muito bom? Não existe um método perfeito. Márcia Lima, professora 2008. Mulher negra, cabelos pretos com longas tranças rastafari, traje a blusa bege e jaleco branco. Eu acho que a gente vai se adequando de acordo com o que o aluno traz pra gente. Então a gente vai diagnosticando cada coisa que ele sabe, ele vai nos trazendo as informações. Hoje em dia, antigamente, o professor trazia a informação pra gente. Hoje em dia a gente está calcado muito no aluno. Maria Luísa. Informação que a senhora espera dos alunos, por exemplo, para alfabetizar? Márcia. Para alfabetizar, eu espero que eles tragam a leitura de mundo que eles têm. Eu fui alfabetizada com... Como é que é aquela cartilha? A Hora da Alegria. Não, a Hora da Alegria. Eu fui a Hora da Alegria. Eu não estou falando que esse foi um método totalmente errado. Eu até admiro quem consiga até hoje alfabetizar com esse método. E existe na rede professores que alfabetizam com o método antigo tradicional e não querem sair daquilo. Mas eles têm que tentar mudar, porque o aluno mudou, a sociedade mudou, o país mudou, então isso a gente tem que ir se adequando a isso. Então, não é o velho que está certo, nem o novo que está novo, as duas partes têm que caminhar juntas. Maria Luísa. Esse método fonético antigo, como a senhora chama, é um método em que a criança, em geral, em média, no final da 1ª série estava alfabetizada. O método construtivista, esse. A criança dificilmente está alfabetizada na 4ª série. Qual é a dificuldade que existe nesse método para alfabetizar as crianças? A seu ver. Márcia. Ao meu ver, eu acho assim que a dificuldade para poder estar alfabetizando uma criança dentro desse método até mesmo o engajamento dos pais. Cadê o gato? Não pergunta, calma, vocês estão com pressa. Cadê o mato? Cadê o fogo? Quando nós éramos alfabetizadas, você tinha um pai, uma mãe, uma família estruturada que te ajudava nas lições, que olhava o seu caderno todos os dias, que te fazia refazer a lição se estava mal feita. Se a sua lição estava mal feita, você tinha que refazer. Perguntava, tinha interesse em saber o que você tinha na escola, por menos tempo que eles tinham. Hoje em dia não há esse interesse. Rodrigo. Há 100 anos, nesta mesma escola, como é que as professoras daqui aprenderam a dar aula? A escola de professores. Maria Luísa. Caetano de Campos começava sempre os seus artigos dizendo: nós temos que preparar o professor antes de fazer qualquer reforma, porque sem professor bem preparado não há possibilidade de êxito em nenhuma reforma de ensino de base.
Mas ele teve a sorte de já ter encontrado aqui, na escola presbiteriana, que depois deu o Mackenzie, professores formados em universidades americanas, que moravam no Brasil, que trabalhavam no Mackenzie, e que Horácio Leina, que era um grande líder presbiteriano da época, que estava aqui em São Paulo, ajudou esse grupo a estabelecer uma parceria entre esses professores formados em escola superior, veja, logo no começo, com os brasileiros. A arquitetura dos grupos escolares. Muitos deles, como a escola aqui, Rodrigues Alves, era uma escola monumental, feita pelos melhores arquitetos, não é? Algumas delas. E com salas de pé limpas, e pé direito alto, com bastante luminosidade. Então, era necessário que as portas e janelas fossem muito altas, para que entrasse muita luz, e que a luz fosse sempre entrando. Havia regras, né, de higiênicas pelo lado esquerdo, então as carteiras tinham que estar colocadas em filas para que as crianças recebessem a luz do lado esquerdo, que era o melhor para a vista, para a saúde e tal. Rodrigo observa livros e materiais expostos no Centro de Referência em Educação Mário Covas, São Paulo. O entusiasmo de São Paulo pela educação construiu 167 grupos escolares de 1894 até 1917. Em 1890, 85% da população era analfabeta. Em 1920, a taxa de analfabetismo caiu para 62%. O texto do professor João Palma Filho, que é a sua base para este período, mostra que a partir da década de 20, começou um novo ciclo na história da educação no Brasil. Em folha amarela, letras marrons. São propostas de mudanças no campo educacional, advindas do clima de discussão gerado pelo entusiasmo pela educação, que superestimarão o papel da educação no processo de renovação social do Brasil. Daí, a denominação de otimismo pedagógico, dado a esse ciclo, que teve na reforma realizada em São Paulo, em 1920, por Sampaio Dória, um marco inicial importante. João Palma Filho. As expressões entusiasmo pela educação e otimismo pedagógico foram criadas pelo educador Jorge Nagli no livro Educação e Sociedade na Primeira República. O Sampaio Dória fez. Jorge Nagli, ex-reitor da Unesp, homem branco de meia-idade, cabelos e bigode grisalhos, usa óculos, traja camisa social cinza e suspensório. Uma reforma aqui em São Paulo que consistiu mais ou menos no seguinte: escola primária de 4 anos, ele transformou em 2, para apressar a alfabetização, e condensou os programas de 4 em 2 anos. E essa foi uma reforma muito criticada na época e mesmo depois, porque se julgou a reforma do ponto de vista pedagógico, quando ele devia ser julgado, porque esse era o objetivo dela, do ponto de vista político. Rodrigo. Jorge Nagli, além de ser um importante estudioso da educação, também foi reitor da Unesp. Nós fomos encontrá-lo no prédio da Secretaria Estadual da Educação, no centro da cidade de São Paulo. Este edifício, outro projeto de Ramos de Azevedo, foi erguido pelos entusiastas da educação em 1894 para receber a Escola Normal da Praça da República, um dos símbolos do ideal republicano. Jorge. A política era muito mais importante do que a eventual reforma apenas escolar, porque é ela que permitia uma grande camada da população de participar do voto, de ter representação e, portanto, mudar a ordem social vigente com combate às oligarquias, etc. Rodrigo. Nagli vai falar mais desta relação entre o voto e a educação no próximo programa da Primeira República. Jorge. O que era o entusiasmo? Foram realizadas muitas reformas, e quando eu digo reforma, quer dizer multiplicação do existente. Quer dizer, apenas um esforço para difundir a educação. Por isso que eu chamei de entusiasmo pela educação. E o que se pode ser chamado de otimismo pedagógico, diferente de entusiasmo pela educação, é que, além dessa multiplicação das escolas para disseminar o ensino primário, especialmente o ensino primário, é que mudou o modelo pedagógico, não é?
Foi aí que teve a grande introdução do movimento da Escola Nova, que vem desde o final do século XIX. Ele vinha vindo e ele ganha, então, muita força na década dos 20. Letras brancas. Manuscrito original de Fernando de Azevedo. Papel amarelado com letras cursivas pretas. O otimismo pedagógico inspirou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, talvez o documento mais influente de toda a história da educação brasileira. Ele será estudado um pouco mais à frente. O nacionalismo do ensino. Maria Luísa. Aqui em São Paulo, há uma quantidade enorme de pequenas escolinhas criadas pelos italianos, pelos alemães, nos bairros diferentes deles. E essas escolinhas eram uma forma deles manterem a tradição do país de origem, falado em italiano, alfabetizado em italiano, com cartilhas italianas, história e geografia da Itália, enfim, toda uma formação que os pais ficavam felizes de manter seus filhos dentro de... Não estão na Itália, mas é como se estivesse, né? Isso tudo criou uma onda de nacionalismo ferrenha, Olavo Bilac na frente, né? Nos anos de 1910, 1920, que levou à lei de proibir a criação de escolas estrangeiras que não ensinassem alfabetização em português. Tinha que ensinar, a alfabetização tinha que ser em português, a história e a geografia do Brasil com literatura brasileira. O programa de ensino para os meninos e para as meninas. Maria Luísa. As exceções estão na ginástica, não é, que os meninos aprendiam, as poucas escolas que introduziram a ginástica, a educação física, aprendiam a ginástica sueca, que era mais forte, mais violenta, não é? E as meninas, o que eles chamavam de ginástica. Havia uma diferença em termos de trabalhos manuais, isso até muito recentemente, né? Então, os meninos aprendiam naturalmente o que eles chamavam de trabalhos masculinos, né? E as meninas a bordar, a cozer, a fazer trabalhos de agulha e outros que se considerava exclusivamente trabalho feminino. Imagens em branco e preto de ruas com bondes e construções antigas. Em pedaços de papel amarelado, letras pretas. Recenseamento do Brasil, realizado em 1º de setembro de 1920. Na introdução que acompanha os resultados do censo de 1920, realizado pela Diretoria de Estatística, outro precursor do IBGE, está escrito que países como Holanda, Noruega, Dinamarca e Suíça já não contavam analfabetos, porque toda a população sabia ler e escrever. Nos Estados Unidos, em 20, apenas 6% da população acima de 14 anos era analfabeta. No Brasil, éramos 11 milhões de analfabetos com mais de 15 anos, o equivalente a 65% da população. Melhor que em 1890, mas ainda muito atrasado em relação aos hoje países desenvolvidos. O número de escolas públicas primárias no Brasil era de 21.748. Nos Estados Unidos, em 1930, já havia 128 mil escolas. O primeiro jardim de infância do Brasil. Maria Luísa. Caetano de Campos, na sua escola, pensada num sistema de ensino global, né, onde que vem desde o começo até a universidade, ele institui o Jardim da Infância. Aliás, era um prédio belíssimo, né, que foi também construído em 1894, junto com o prédio da escola normal e das escolas modelo, no final, no fundo, onde hoje passa a Avenida São Luís. Mas esse Jardim da Infância, então, fez parte desse conjunto da reforma, não é? Escola normal, escolas modelo, escolas complementares. No meio de tudo isso, também foi criado o primeiro ginásio estadual. Rodrigo. Nos anos 30, São Paulo vai construir dezenas de ginásios estaduais. Mas isto é uma outra história que fica para um outro encontro. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Reitor Sandro Roberto Valentini. Vice-reitor Sérgio Roberto Nobre. Pró-reitora de graduação Gladys Massini Cagliari. Logo do NEAD, logo da Prograde.
Marcos Vinícius Maltempe, coordenação NEAD. Edson Carmo Inforsato, coordenação pedagógica. Maria Cândida Soares Delmasso, coordenação editorial. Andresa Marques de Castro Leão, coordenação de gestão. Gladys Massini Cagliari, pró-reitora de graduação. Disciplina História da Educação. Professor autor João Cardoso Palma Filho. Produção de visual Univesp NEAD Unesp. Logo da VUNESP, logo da Fundunesp, logo da Unicel, logo da Prefeitura da Cidade de São Paulo, logo do NEAD, logo da Prograde, logo da Unesp, logo da UAB, logo da CAPES. Roteiro de audiodescrição: Ana Maíra Samuel da Silva, Ana Virgínia Ziano Lima e Renato Costenaro. Locução: André Neri. Consultor: William Donizete Vigentim.